Olá, queridos ionizantes. Estamos aqui mais uma vez para o nosso podcast Pode Respirar. Agradecendo ao Deus do Universo, agradecendo a memória dos meus pais, a minha família, a minha esposa e aos 3 arcanjos aos quais eu chamo de filho, aos que apoiam, aos que vão apoiar e aos que já apoiaram esse projeto. Respire fundo e pode respirar. Trazendo nosso convidado hoje, nosso queridíssimo Dudu. Se apresente aí pro pessoal, meu querido. Posso respirar? Pode respirar à vontade. Tô nervoso, Diegão. Fica muito nervoso. Obrigado, meu velho. Que nervoso é mais caro. Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui contigo. Eu espero desde já que esse teu projeto tenha vida longuíssima. Porque ele é muito legal. Eu não titubeei quando tu falou, vou te convidar. Que bom. E, cara, eu fiquei feliz demais porque, assim, vou te convidar e o convite, sei lá, uma semana depois? É um abismo de diferença. Cara, não, isso foi rápido demais, cara. Foi essa. Diegão, muito obrigado mesmo. Tu é uma referência, tu sabe que eu te respeito um monte profissional e pessoa que tu é. E eu vou me apresentar então pro pessoal, tá? Eu sou o Carlos Eduardo, quando alguém tá bravo comigo, né? Via de regra, eu sou o Dudu, sou físico, trabalho na Physics, consultoria em física médica. Nós somos terceiros em algumas clínicas e hospitais, né? Eu e o Everaldo, outro físico. O homem das 1000 latas. Muito importante bravo, nas festas. Muito bravo. E nós temos a alegria, né, cara? A alegria e o prazer enorme de trabalhar contigo, né? E mais toda aquela galera lá no Divina Providência, que é um hospital que a gente viu, pelo menos a parte do CDI, né? A gente viu praticamente crescer do zero, né? Era um hematomo, um raio-x e acho que nada mais, cara. E hoje a gente tem lá... vontade. E hoje foi investido muito dinheiro lá e tem aquele parque tecnológico gigante que a gente pode trabalhar junto, né? Graças a Deus. Então, sou físico formado aí desde 2007, se não me engano, já tenho uma caminhadinha aí. Nem tinha nascido esse ano ainda. 2007 eu tá pra nascer. Para com isso, tá? Brincadeira. Obrigado pelo convite. Tamo aí. Cara, uma proposta que a gente tava, né? Como eu sabia que isso ia acontecer, mas não sabia quando, não podia convidar as pessoas, né? Sim. Então eu tava naquela coisa assim, e agora, né, cara? Será que vai? Será que não vai? Comecei as tratativas com o pessoal da Fórmula, qual eu agradeço demais. É muito importante dizer isso. A Fórmula Digital é uma empresa que me abriu as portas para que pudesse fazer todo esse aparato aqui, todo esse programa, trazer essas pessoas e essa ideia para colocar em prática de verdade. Então, agradeço demais a Fórmula por isso que ela está colocando aqui para nós. E é uma coisa maravilhosa. Assim, para mim, não tem palavras para agradecer mesmo, porque eles nos deram eles, no caso, não é falando assim uma coisa distante, né, mas o Maurício, o pessoal aqui da equipe, nossa equipe, né, disponibilizaram esse espaço, compraram a ideia. Essa que é a verdade. Ótimo. O espaço é ótimo. Muito bom e foi muito legal porque eu tava com medo, sinceramente, de dizer assim, não, cara, isso aqui não tem nada a ver, entendeu? Tipo, esquece, não vai dar. E deu, e o pessoal abraçou e entendeu, então agradeço demais o pessoal da Fórmula. E quando começamos as tratativas e o negócio foi ficando sério, foi ficando real, aí eu comecei a realmente, agora vamos atrás dessa galera que eu já tinha pensado em vocês, já tinha pensado em ti, nos outros convidados que o pessoal vai ver. Surpresas. E eu pensei, agora preciso chegar neles, né? E é muito difícil no início, cara, porque tu não tem nada ainda, né? E então as pessoas acreditarem nisso é muito complicado. Diegão, empatia, exato. Empatia. A gente conta com isso. Né? Muito. Cara, tudo que tu quer é ver o teu brother, o teu bruxo, o teu companheiro crescer, velho. Eu acho que informação tem que ser compartilhada. Tu não é dono de nada, tu não tem que guardar pra ti, vamos compartilhar com todo mundo, né? Perfeito. E, velho, eu fiquei feliz da vida de estar aqui. Nervoso. Mas não, isso é normal. A gente vai seguindo. Cara, eu quero também dizer que essa proposta do podcast é algo inovador, óbvio, né? É o primeiro podcast de radiologia voltado totalmente para radiologia, porque o que a gente tem hoje
são muitas lives, né? As pessoas fazem lives nas suas páginas, né? Os professores maravilhosos, professores que a gente tem. Eu quero muito poder um dia contar com o pessoal que é lá de São Paulo, que eu sigo, do Nordeste, tem gente muito boa, do Rio de Janeiro. Cara, eu sigo eles ainda. Bem provavelmente eles não me conhecem, obviamente, né? Mas agora a gente vai ter essa oportunidade. Se um dia puder trazê-los aqui, vai ser muito bom. Porque são pessoas que são referências em outros lugares, têm outro nível de experiência, já tem bem mais experiência do que eu na área mesmo, né? Então é muito bom trazer isso para que a nossa área possa crescer, né? Possa criar exatamente esse clima para os técnicos serem pessoas de altíssimo valor. Sim. Exatamente. Não ter mais essa coisa de ser aquele profissional bolinha murcha porque ninguém me valoriza. Não. Esse canal aqui vai ser para isso, para a pessoa mudar de patamar. Tu sabe que eu tenho um negócio comigo, né? A gente se ria muito em todas as áreas e tal. E o físico, eu sempre me apresento como uma partezinha da engrenagem para tudo funcionar, né? Não é só o médico, não é um enfermeiro ou o técnico de enfermagem que passa os pacientes, não é só o técnico. Tudo é engrenagem, né, cara? Cada um faz a sua parte para funcionar. Não adianta eu fazer todo o controle de qualidade do equipamento se eu não sei operar. Eu nem posso, nem sei operar, né? Não adianta tu fazer o exame e não ter controle de qualidade, não adianta tu fazer o exame e não ter um médico para interpretar. Né? Então, tudo é engrenagem, cara. E eu tenho certeza que isso tudo vai dar certo. É uma maneira diferente, é uma abordagem diferente que vai dar certo. Exato, eu acho que o fato é esse, né? A gente parar de ficar falando para nós mesmos, né? Formar alunos, né? Formar outros profissionais e informar outros profissionais e vender curso, e que é tudo muito importante. Eu sou favorável a tudo isso. Claro. Porém, também tem mais gente que precisa saber, né? O público precisa saber, porque tem muita gente que usufrui desse nosso serviço. Se não tiver público, a gente não tem por que estar fazendo o que a gente faz. Então, exatamente nessa toada aí que eu já quero começar te perguntando sobre uma das grandes dúvidas, né? já que um físico, né? Já que eu trouxe um físico aqui, eu vou ter que abordar isso, não tem jeito, né? E as pessoas realmente precisam saber, o grande público precisa saber. Inclusive alguns técnicos, tecnólogos, alguns profissionais que trabalham em hospitais e não sabem. Mas a pergunta é: a radiação ionizante mata ou não mata, Dudu? Pelo amor de Deus. Assim, no peito? Toma o que assim, te mandaram. Shark Attack. Shark Attack. Diegão, é muito importante a gente sair um pouco dessa pergunta, só tangenciar ela. A gente trabalha em ambientes controlados, com segurança, com qualidade, com responsáveis, e estando nesses ambientes, é óbvio que a radiação não vai nos matar. Então a gente pode trabalhar. E sabe que, aproveitando esse assunto, sabe quando eu comecei na faculdade, lá em 2002, entraram 40 e poucos alunos, né? 40 e poucos aspirantes a físicos médicos. Cara, o segundo semestre, velho, tinha 12, 4. Eu acho. Cara, 12. E aí, claro que demora um pouco, né? No começo é muito teoria. É teoria, física quântica, um monte de coisa, sabe? Coisa que eu nem me lembro mais, inclusive. Que tu tem que ser persistente, seguir ali até tu chegar, sei lá no quarto semestre, tu começa a ver a física médica. Tu, opa, é isso aqui que eu entrei na faculdade, entendeu? É aqui que eu gostei, é aqui que eu quero. Mas, cara, do primeiro para o segundo semestre, a gente perdeu uma aluna que tinha muito... Perdeu no sentido de não ir mais na faculdade, né? Que tinha muito futuro. Ela era mega inteligente, ela sabia o que queria. E tu sabe por quê? Porque a tia dela havia falecido e ela botaram na conta nos raios-x. Ela morreu porque trabalhava com raio-x e ponto final. Ela saiu, cara. Ela abortou uma carreira que provavelmente ia ser muito top, assim. E por conta disso, de uma certa ignorância, entendeu? Obviamente que se tu trabalhar com radiações e não ter nenhum cuidado, aí é outra coisa, aí tu vai sofrer sobre os efeitos dela. Agora, de maneira que a gente trabalha, de maneira que o paciente é exposto, de maneira que fazendo coisas sérias e controladas perante todas as vigilâncias, CENEM e coisa e tal, cara,
vai trabalhar, vai ser paciente, vai ser feliz, não vai ter nenhum galho. Coisa boa. Não, é importante saber isso porque muita gente chega com dúvidas, assim. Sim. Muita gente chega com dúvidas. Às vezes, pô, eu trabalho na Tomo, né? E a pessoa entra lá achando que é ressonância. Vai fazer um abdômen, eu tenho que tirar o brinco. Calma. Né? Porque às vezes falta um pouco há essa insegurança. E aí, claro, a gente vai abordar também porque existiram alguns problemas no meio do caminho na história, né, da radiologia. Sim. E a gente pode citar Chernobyl, a gente pode citar Fukushima, que eu acho que é a mais recente de todas, se não me engano. 137, que é do ano que eu nasci, inclusive. Então, são coisas que abalaram, né? O sensacionalismo deu uma abalada na confiança das pessoas em relação às radiações, né? Aos profissionais e às radiações. Exatamente. Primeiro, que tem tipos de radiação, né? Então, tu vai considerar, vamos pegar lá o Césio-137, né? Era um aparelho de radioterapia que foi descartado incorretamente, que o pessoal no ferro velho abriu, que o material radioativo passou de mão em mão. Então, isso a gente, por exemplo, levando para o nosso dia a dia, né? Na radiologia, tomografia, raio-x, a gente não tem isso. Porque o raio-x que a gente produz lá no aparelho de tomografia, no aparelho de raio-x, na mamografia, ele é uma lâmpada. Para a gente conseguir produzir o raio-x ali, a gente precisa ter eletricidade e alguém apertando o botão para disparar o raio-x, né? Então, fora isso, a gente está seguro. E aí, a gente entra muito naquela questão de, no bom sentido, será que, se é que tem bom sentido essa palavra, da ignorância, né? De não saber do que se trata. Então, assim, tu pega histórias... Eu tenho história da minha infância, né, em Camaquã. Todo mundo na vida já fez pelo menos um raio-x de tórax, né? Então começa a tossir, Camaquã era raio-x de tórax no hospital, eu me lembro direitinho. Cara, era um corredor assim, ó, que a luz começava a diminuir, né? Era a luz bem forte, fraca, até chegar na porta do... E lá, escuridão total. Aquela luz vermelha em cima da porta. Tirou correntinha e disse, meu Deus, o que tá acontecendo que é aqui, isso, né, cara? E aí eu chegava em casa, Diego, tava a avó lá, assim, ó, meu filho, copinho de leite aqui para tirar a radiação do corpo. Meu Deus, cara. Então, assim, a gente tem muita coisa. Se pegar, tem um episódio muito massa, até, massa no sentido de engraçado, tá? Do Porta dos Fundos, né? Que é sobre o Porchat vai lá fazer um raio-x e tal. E a guria, e eles conversam e tratam como se o raio-x fosse matar ele, como se fosse uma bomba nuclear, qualquer coisa. Sim. E, cara, o problema é que isso aí vai se disseminando, e fica como, né, uma mentira contada várias vezes, acaba virando verdade. Então, a gente tem muito. A informação, a tecnologia, a internet, isso aí é ótimo, né, velho? Nós estamos fazendo aqui, tu tá fazendo um negócio bacana demais. Né? Então, tu tá levando conhecimento pro pessoal. Agora tem gente que leva assim, né? Resolvi falar. Tá pelo entretenimento. Exato, né? Ou pessoas sem conhecimento mesmo. Sim. Tu vai me perguntar, provavelmente, questão do protetor tireoide, mamografia. Né? Tem uma história que aquilo ali foi propagando através de uma pessoa que resolveu gravar um vídeo, dizendo, olha, não me ofereceram para não gastar. Se eu não me engano, foi um vídeo do Dr. Drauzio Varela. Eu não quero falar bobagem, que daqui a pouco eu tomo um processo do... Mas eu acho que foi um vídeo do Drauzio Varela. Não, ele negou, né? Ele negou depois, né? Mas aí ela falou, e aí depois teve uma mulher, eu lembro que tinha uma mulher, acho que ela era do Rio de Janeiro, que daí ela fez caras e bocas, assim, foi... Olha, Projac tá perdendo. E ela fez caras e bocas e tal, e fez um alarde muito grande. E, cara... Nada a ver, né? Lembrando uma frase, né, nesse vídeo dela, ela fala assim, não me ofereceram o equipamento de proteção individual para economizar a máfia dos médicos. Máfia... Tu imagina só, cara. Nada a ver, né? Não, é uma coisa absurda, entendeu? O médico nem sabe. O EPI tá ali, né, meu? Não gasta. Se tu oferecer ou não oferecer, ele não vai gastar. Entendeu? Mal sabe ela que o médico tá na fresa da tela, nem viu o cara dela. Só que, cara, até isso aí, que nem diz outro, até provar que o focinho de porco não é tomada, já era. Porra, isso aí vai, tipo, já, bicho. Já. Chegou lá nos Whats da família e, Dudu, o que é isso? Eu digo, calme aí. Não, é complicado, cara. Eu lembro de outra reportagem também, que era... Não posso falar o nome da televisão aqui,
Mas era uma reportagem que a repórter falava de um cara que transportava um aparelho de raio-x pela cidade. E ela falava assim com uma ênfase. E, inclusive, ele transportava essa fonte radioativa isso aí. pela cidade. É isso aí. E eu olhando aquilo incrédulo, assim, né? E tava com a família, né? E olhando, assim, na época eu tava, se não me engano, com meu sogro, minha sogra e a minha, na época, namorada, hoje minha esposa. E eu olhando assim... Eu só olhei pra ele assim, cara, eu não acredito que ela falou isso. Que bobagem. Uhum. E daí eles, como assim? Tu não acredita? Não viu que ele tava levando? Eu falei, não, mas isso não é radioativo, Não gente. é uma fonte radioativa. Aí tipo assim, isso é lâmpada. Né? É lâmpada. É lâmpada, só tem se não tem o que fazer, sabe? Se alguém apertar o botão pra disparar, senão a gente pode se abraçar pode dormir do lado, não tem não problema. Vai acontecer nada. É bem complicado. É, exatamente. E aí isso aí também tem a história do, né, o raio-x contamina, né? E aí a pessoa chega lá e vai fazer, toma uma mamografia, um raio-x, densitometriose, vai fazer uma cacetada de exame lá com raio-x. Vou sair verde daqui. Não vai sair verde, o raio-x não fica na gente, ele não vai nos contaminar com nada. Só se teu blush for verde, né? Exato, aí tu vai sair verde daqui. Então, tomou um detox. Tem muita coisa, né? Tem muita coisa. Mas a gente vai aí nas palestras de proteção radiológica, nas conversas, vai sempre tentando desmistificar essas coisas e acho que é nosso dever, né? Nosso dever, não, sem dúvida. Agora, até por isso, né, que eu citei assim, a questão da utilidade pública do Pode Respirar. Que o que acontece? A gente acaba se pegando muito com essas questões, esses vídeos, essas informações, essas piadas. Eu não sou contra as piadas, mas eu sou contra a desinformação, né? Então, assim, essas coisas as pessoas acabam tomando por verdade e, não vou fazer então a mamografia porque não me dão protetor de tireoide. Ok, e o teu câncer de mama, se ele for real e for maligno? Not ok, na verdade. Entendeu? Não, eu digo, ok, que a pessoa tem direito de não fazer, eu entendi. Mas... a questão, né, cara, é que é bem isso aí. Tem muita gente que vai deixar de fazer porque acha que se fizer mamografia vai ter câncer de tireoide. E tem N estudos. Cara, é ciência. Tem N estudos provando que a dose de radiação na tireoide é mínima, é irrisória. Então tu vai lá, tu coloca, para quem não sabe, né, a gente está falando dos protetores de tireoide, que é um EPI, um avental de chumbo, né, um protetor de tireoide de chumbo, né, de borracha enriquecida com chumbo, que bota para proteger a tireoide. Só que ele é muito mais fácil ele atrapalhar o exame, né, porque quando tu vai fazer a mamografia, tu faz a compressão da mama e aquele colar cai por cima, ele tapar a exposição, ou uma parte da exposição, e tu tem que repetir o exame, e aí sim tu tem 2 vezes a dose, né? Que embora controlada é 2 vezes a dose. Exato. É muito pior do que tu não usar aquilo ali, entendeu? Então, é uma série de desinformações que vão vindo e assusta todo mundo. E aí tu vai deixar de fazer a mamografia, que é um dos exames padrão ouro para detecção, quando é detecção precoce, é uma coisa excelente de resultado positivo para se salvar, para paciente salvar, por causa de desinformação. Exato. Não dá. É triste, né? Não dá. Triste. A gente tem que cuidar isso aí. E aí é nosso dever, é dever do físico, é dever do técnico, tecnólogo em radiologia, e a gente tentar acabar com essas paradas. É explicar, né? Eu acabo fazendo muito isso em loco, né? A paciente ou o paciente está ali, os que questionam, né? Eu tento desmistificar da maneira mais coloquial possível, porque é denso, né? A gente que... Imagina, eu ainda... Se parar para comparar o ensino de física que eu tive no técnico e no tecnólogo, não é nem 15% que tu teve ao longo de toda a tua formação. Mas é maçante pra gente aprender isso e tal. E aí, explicar da mesma forma que a gente aprendeu é impossível, né? Então a gente tem que ser mais coloquial possível e tal. Eu tento explicar de uma maneira didática, mas ainda assim, às vezes gera mais desconfiança. A pessoa fica olhando assim, Tu tá querendo me enganar, só pra fazer o exame uma vez. Tu tá na máfia dos médicos. É complicado. E aí, vou puxar um jabá aqui para física médica, né? Dê preferência, né, às instituições que têm empresas de física médica, de preferência minha, não, zoeira. Preferência físicas. Empresas de física médica fazendo controle de qualidade dos equipamentos. Porque isso gera uma segurança, né? A Vigilância Sanitária, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela tem uma RDC,
RDC 611, com várias instruções normativas para todos os equipamentos, né, todas as modalidades do radiodiagnóstico, inclusive mamografia. Então ela pede uma série de testes ali, muitos, que nós físicos vamos fazer para ver o quê? Como é que está a padronização daquele equipamento de mamografia. Com a tecnologia avançando cada vez mais, a gente consegue diminuir as doses nos exames a níveis sensacionais. Então esse é mais um motivo para tu não te preocupar com aquele colete cervical, né, com aquele EPI ali. Cara, aquilo ali é muito maior a chance de atrapalhar o exame, tu tem que repetir. E aí sim é ruim, porque aí tu repete, tu faz a exposição de novo, né, cara? Por menor que seja, já é a mais, já é um efeito diferente que pode causar ali, né? Então nós físicos trabalhamos nisso, fazendo todo o controle de qualidade daquele equipamento. A dose está correta? A dose está correta. O KV está correto, o tempo, né? A variação do AEC, né? Do controle automático de exposição, em função das espessuras de mama. Então é uma série de testes que a gente faz para garantir a segurança do paciente, né? Então a gente não pode deixar, né, de falar pro pessoal, vão fazer exame, vão fazer os exames, porque isso é muito importante, né? É importantíssimo. Fazer exames, ainda mais, a gente está falando de mamografia, mas é no geral, né? Porque, assim, tem detalhes ali que a gente só vai descobrir depois da exposição. Sim. A pessoa tá sintomática aí há X tempo, né? Que varia muito a resistência de cada um. Então, aí tá assintomático ali quando vê, não aguentou mais, ou, enfim, ou a mulher mandou, né, ou deu, não, vai lá fazer o exame. E, porque o homem, assim, é só empurrado pra ir, né. Não vamos generalizar, mas a maioria é. Depende, eu sou bem assustado. Eu sou o cavaleiro do apocalipse. Doeu o dedo, vai fazer tudo. Corpo inteiro, ressonante corpo inteiro, neuroeixo. Então, assim, o pessoal às vezes acaba não dando ênfase, mas tem que ver, tem que ir atrás, porque o detalhe às vezes está ali, um nódulozinho pequeno que vai virar uma coisa muito grande no futuro, e se tu não tratar agora, né, e esses exames são de alto detalhamento. A mamografia é um exame que a gente chama tecnicamente de baixo contraste, né, mas é que está ali minúcias de tudo que está acontecendo, para que o médico possa olhar, não, olha, isso aqui tem potencial de ser algo que vai complicar no futuro, ou não, tá tudo bem, segue o baile, segue a vida, aquela radiação não vai interferir em nada, tu vai daqui um ano e volta daqui um ano e confere de novo. E procurem boas instituições, né, gente, pelo amor de Deus. Procurem boas instituições para fazer isso, porque isso é muito importante, que tenham bons equipamentos, que tenham bons profissionais, tenham pessoas comprometidas com a saúde de vocês. E aí você não vai esperem que eles vão nos patrocinar, vão colocar a plaquinha deles bem aqui, ó. E vocês vão saber. Aí, quando eles nos patrocinarem, a gente faz todo... Vou botar a plaquinha da Physics. Faz toda a minúcia, a plaquinha da Physics já vai vir. Então, você já sabe que a empresa que tiver a Physics como uma prestadora de serviços é uma empresa confiável. E aí, essas empresas também que se apresentem e venham aí conversar com a gente. Dito isso, vamos voltar para nossa conversa. Tem que ser feito o jabá. É capaz que não ia acabar, né? É óbvio. Sou maluco. Então é isso, gente. Vão atrás da sua saúde. É importante. Nosso compromisso aqui não é só em falar de profissionalismo, de técnica disso daqui. A gente está preocupado com a saúde do povo brasileiro. A gente não pode mais deixar que as pessoas façam as coisas conforme elas são erradamente ensinadas, né? Até às vezes pelos próprios pais. Os pais da gente não querem nosso mal, mas eles também às vezes foram mal ensinados e vão passando para frente. E isso, hereditariamente a ignorância vai avançando e a gente não avança, né? E nós estamos num momento aí, acho que a gente está passando agora um pouco por ele, mas a gente está passando um momento de uma loucura, assim, né? Dois opostos, assim, em tudo, né? E aí, cara... Tá, que tu ouve cada coisa assim no dia a dia e às vezes é difícil de argumentar, cara. Tu vê que a gente, há pouco tempo atrás, eu digo a gente como população, a gente estava negando ciência há pouco tempo atrás, né? Tem coisas que é complicado. Então cara, a gente precisa sempre abrir a cabeça para quem é da área, né? E aí, daqui a pouco não confia o Dudu ali não tem cara de confiável, tá bem? Mas a tua família vai ter que confiar em ti, ouve o que tu está dizendo, tu é da área, né? Tu está aconselhando. E aí, vida que segue, né? A gente não pode fechar os olhos para as coisas. Tem que ir atrás, sem medo. A nossa área é uma área, cara, linda demais, né?
A gente consegue ver as pessoas por dentro, velho. Isso. Parece clichêzão, eu não queria parece chegar clichê, nesse né? ponto, mas é isso. Cara, a gente vê as pessoas por dentro. A gente consegue, né? E eu digo a gente, tô falando dos médicos, nós, né, eu faço uma parte, tu faz outra, e o médico lá no final com o diagnóstico, né? Mas a gente consegue prever, olhar e ter diagnósticos muito precoces e salvar vidas. Então, não, tem que nos ouvir, cara. Tem que ouvir a galera da área. E separar bem o que é acidente do que é algo necessário, né? Do que é algo controlado, porque eu acho que é o mais... porque é isso que eu acho que as pessoas mais têm dificuldade de entender, né? Sim. Falando do público em geral, né? É que quando acontece algo ruim, né? Inclusive a CENEM teve um grande trabalho nessa questão do SES 137, porque mudaram algumas regulamentações, gostaria que tu falasse disso também, né? A partir já desse momento, né? Assim, puxando um pouco pro radiodiagnóstico, tá? Sim, todo acidente, e aí eu nem vou falar na área da radiologia, né? Em tudo. Toda catástrofe consegue-se tirar alguma coisa. Aprender, nem que seja. Não estou dizendo que é bom, não é longe disso, não seria um louco para falar disso, né? E na nossa área, todo acidente ou toda coisa que acontece, a gente acaba também tendo que tirar. Acidentes de SES 137 vieram novas regras, novas legislações. E puxando para nós, para a radiologia, a gente tem agora, de um tempo para cá, um grande avanço na legislação no quesito compatibilidade com as atuais tecnologias, né? Por favor. O que eu quero dizer com isso? Até pouco tempo atrás, até 2019, a gente tinha uma legislação na vigilância sanitária de 1998. Então, para ti que sabe... Zidane estava metendo gol no Brasil Não, e a gente... a gente falava, a gente ainda seguia regras de revelação com químico, revelador, fixador, água, aquelas coisas tempos, que a gente... Bons tempos para quem? Muito jaleco eu já perdi pro fixador. Jesus. Aquele fedor, aquele coisa horrorosa, câmera escura. Então a gente tinha legislação na radiologia para isso. E aí tu ia procurar alguma coisa de ressonância, por exemplo, não tinha. Tu ia procurar alguma coisa de ultrassom, não tinha, né? Um pouquinho de radiologia odontológica. Então a gente estava muito defasado. E aí em 2019 a gente teve a RDC 330, aí depois ela sofreu uma revisão, e agora, 22, a gente está, né, com a 611, que sim, aí, cara, aí fala tudo. Claro, importa as coisas lá, né, da Europa, dos Estados Unidos, e traz para cá. E aí a gente consegue, né, fazer testes direitinho, na ressonância, no ultrassom, no raio-x, na mão, no tomo, tudo, né? Então, assim, são coisas que vão vindo, mas a gente passou um bom tempo aí sem ter novidades nas nossas legislações, né? Mas, enfim, às vezes os acidentes, essas coisas assim, servem para dar alerta do tipo, vamos lá, precisamos fazer alguma coisa para melhorar, né? Sim. A gente sabe que tem coisas que acontecem que são obscuras e às vezes esse obscurantismo é mais, no nosso caso que a gente está falando sobre a questão prática, né? Mas o pessoal dá mais ênfase para aquilo que é obscuro, não que não seja importante, mas não dá ênfase para coisa prática, por exemplo. Quando eu falo nisso, eu sempre me lembro de Chernobyl, né? Que tinha aquela questão política da União Soviética com os Estados Unidos, e aí era tudo muito nas entrelinhas, era tudo muito na politicagem. Acabou acontecendo o que aconteceu, e aí as pessoas ficaram focadas na parte política, mas não se deram conta de que tem uma nuvem radioativa invadindo a Europa inteira. Todo acidente que veio... Entendeu? Então, ou seja, às vezes a questão prática ela é muito mais urgente. Às vezes não, ela é mais urgente, nesse caso foi mais urgente do que a questão política. Então, eu acho que a desinformação vem um pouco daí, né? Que nem tu falou, né? Da polarização, né? Eu quero defender o meu lado e não importa o que aconteça com o outro, né? E aí volta a falar na empatia, né, velho? São coisas que às vezes tu não quer dar o braço a torcer. Exato. Chernobyl tem isso aí também. Tu pega lá, o cara não queria dar o braço a torcer que a EM estava acontecendo, entendeu? Ponto aí, né? Então vai chegando, até que acontece. E aí a gente tem que, né, a gente tem que saber lidar com isso. A gente precisa sempre correr atrás da informação, a gente precisa
distribuir ela de maneira correta e trabalhar sempre em equipe para que a gente não tenha, né, ou minimize. Felizmente na nossa área, na radiologia, né, a gente não tem acidentes que vão levar à morte, né? Vai fazer uma tomografia, não tem. Vai fazer um raio-x, a não ser que o tubo de raio-x caia na cabeça. Aí tudo bem. Isso é uma brincadeira, tá, gente? Isso é uma situação que não existe, porque ele é bem preso e tal. Mas eu digo assim, entendeu? Vamos lá, o que a gente vai ter de acidente na nossa área, né? Trabalhando com raio-x, né, direto. Fez raio-x de porta aberta. Mas isso aí... Não vai me causar nada. Não vou morrer. O cara que passou ali tomou um raio. Não vai morrer, né? Então a nossa área é mais tranquila. Essas áreas que vão com material radioativo, fontes nucleares, essas coisas, é bem mais complicado. E a física médica ela tem vários ramos, né? Tu vai lá para industrial, para o radiodiagnóstico, medicina nuclear, radioterapia. E radioterapia e medicina nuclear, eu passei assim, ó, oi, tô legal. Tchau. Valeu. Apesar oi, que tem tchau. uma grande relevância, né, também. Muito. No tratamento, né, e na cura, né, de muita gente. Né? Não, são áreas fenomenais. Agora são áreas que o cara tem que estar bom de cabeça também, né? Porque o cara vê muita coisa triste, infelizmente. Eu penso nisso. Em algum momento eu vou trazer um profissional da radioterapia aqui para falar. Vale a pena, cara. Porque são vivências, né? Nossa. Isso vai ser forte, eu acho. Esse é forte. Vai ser bem forte. É forte. Eu vou tentar trazer uma pessoa que deu uma quebrada com alguma coisa de humor, assim, porque eu acho que senão vai pesar, senão vai ser um programa meio triste, né? Não, mas são áreas lindas, tá? Eu não fui propenso a ir para elas, né? Fiz estágio muito curto nas áreas que eram obrigatórias, mas eu já tinha o foco que o meu negócio era radiologia. E na radiologia a gente, né, consegue lidar sem ter muita surpresa, assim. Às vezes aparece umas, né? Sabe que num lugar que eu trabalhei, aliás, eu trabalhei, vamos deixar assim. Vamos deixar por assim. Vamos deixar assim, eu trabalhei lá. Infelizmente trabalhei lá. Nós físicos, a gente também garante a segurança do pessoal, não só dos profissionais que estão ali, né? Questão de dosimetria, mas também do indivíduo público. Sim. Então, vamos lá, estou sentadinho na minha cadeira esperando, né, do lado da sala de raio-x esperando ser chamado. O Diego vai me chamar lá, mas eu tenho que estar ali sentado, eu tenho que estar garantido que não tem raio-x chegando em mim ali, né? Então, o que a gente faz? O físico faz um cálculo de blindagem para aquela sala, baseado em número de exames que vai ter, baseado em onde é que os feixes primários, etc. Uma série de coisas que a gente leva em consideração para fazer um cálculo de blindagem. Né? E aí blinda a sala, depois faz o levantamento radiométrico. Muito bem, nessa instituição a gente fez tudo isso. E só que um querido amigo... Um amado mestre. já diria uma grande doutora que eu conheço. Amado. Então, cara, o cara resolveu fazer um teste por conta para saber se a sala era blindada. E aí, meu velho, ele pegou e virou o raio-x, o tubo de raio-x, né, para uma parede que é uma parede para feixe de radiação espalhada. E aí vou dizer pro pessoal, né, a gente faz o cálculo de blindagem seguinte, onde dispara o raio-x? No paciente, na mesa e no book mural, né? Beleza, ali são áreas de feixe primário. O resto é radiação espalhada. Porque interagiu com o paciente, interagiu com o detector, com a mesa, com o book e tal, e espalhou. Então a gente precisa de menos blindagem e tal. Né? Muito bem. Ele resolveu virar o tubo de raio-x para uma parede que é para radiação espalhada. Deixou bem próximo. Botou o máximo de quilovoltagem MAS que tu pode imaginar. Saiu da sala, foi na sala vizinha, que era uma sala de enfermagem. Botou lá uma chapa, né? Vamos dizer assim. Botou um detectorzinho lá. Botou nesse anteparo na frente, botou alguma coisa e deu raio-x. Adivinha? Deu dose. Né? Óbvio que lá do outro lado estava o desenho do que ele botou, o celular, chave, não me lembro o que era. Rapaz, foi um Deus nos acuda. E eu e o Everaldo, a gente não estava no lugar, né, naquele dia, né? Estava viajando, atendendo cliente no interior e tocou meu telefone. Dudu, tu nem sabe o que aconteceu. Tá vazando raio-x pra tudo que é lado, e tá na sala das enfermeiras, e tá não sei o que, tá uma loucura. E a direção já quer falar com vocês. Eu digo, não, tá bem, deixa eu só entender. Desliguei o telefone e falei, Everaldo,
nós somos humanos, nós podemos errar, né? Nós podemos, embora eu nunca tenha errado um cálculo de blindagem, até onde eu sei, a né? humildade é tudo, né, cara? A primeira coisa que eu pensou, alguém fez uma merda. Mas a gente é humano, a gente pode... Tá certo. Eu digo, cara, a gente é humano, mas a gente erraria tão bruto assim. Tão bruto. Ele, cara, não pode, não sei. Bom, acabamos aquele negócio e tocamos pra lá, né? Porque aí já tava, tava a direção envolvida, tava uma loucura, cara. E aí, quando a gente chegou lá, a gente descobriu o que o gênio maravilhoso fez, né? A gente não. Aí vai na história de ter que driblar a ignorância alheia, parará, uma falta total de conhecimento. Existem equipamentos, câmeras de ionização que a gente bota atrás, a gente simula o paciente, bota um X de dose, tal, e vai atrás dessa parede e faz as medidas. O cara extrapolou qualquer coisa do tipo, entendeu? Extrapolou tudo. Ignorou o preço do Phantom. Diego, eu nunca fiz... Aí, claro, obviamente a gente entendeu, disse, não, isso tá tudo errado, é por isso, né? Ah, não, mas tu poderia medir de novo isso? Claro, a gente buscou os equipamentos e tal, armamos tudo. E, cara, por incrível que pareça, olha só que louco, eu fiquei nervoso. Porque eu digo, não, eu vi que ele fez uma M grande. Tá errado ele, tá tudo certo o meu cálculo, mas mesmo assim deu aquele nervoso. E, eu nunca fiz um levantamento radiométrico pra tanta gente, cara. Cara, era a direção, era médico, enfermagem. Parou um CDI pra ver a gente fazer os negócios. E aí a gente fazia e tinha que mostrar, assim, ó, aqui, pessoal, 0, ó, tá vendo? 0, 0, 0. Então, cara, que loucura isso, Geiger Miller virou o melhor amigo. Pô, a câmera de ionização, assim, ó, olha. É muito complicado isso, cara, porque assim, ó, o que acontece? Por causa de uma pataquada, tu ter que... Na verdade, o que tu fez? Tu fez uma renovação contratual, né? Porque no contrato, tu já tá respondendo juridicamente por um erro. Ou seja, vê se tu entende onde eu quero chegar. Se acontecesse algo grave com alguém que seria um paciente, por exemplo, ou um indivíduo ocupacionalmente exposto, seria revelado no dosímetro e tu responderia juridicamente, porque isso está em contrato, né? Tu vai fornecer proteção, né? A não ser que você fosse muito burro em deixar essa lacuna, entendeu? Eu não sei exatamente como isso aconteceria, tá, Diego? Pra te falar bem a verdade, tá? Porque assim, vamos lá. Errei o cálculo de blindagem, né? Tá passando. Vai se fazer um reforço e tal. Segunda coisa, o que a gente vai ver? Vamos ver esse IOE, né? Esse indivíduo ocupacionalmente exposto, como é que tá a curva de dose dele. Tem dose, nunca teve dose. O IOE, só para o pessoal entender, somos nós profissionais da área, que estamos ali trabalhando em área controlada. Exato. E a gente vai, né, ver como é que tá a curva de dose daquele paciente, do trabalhador que estava ali e tal. Muito provavelmente, eu acho que eu ia ganhar um grande puxão de orelha, né, se eu tivesse errado. Acho que errar faz parte. Mas ninguém ia sair assim extremamente prejudicado. Era uma sala nova, estava começando há pouco tempo. Não tinha um tempo grande para dizer assim, olha, faz 10 anos que essa sala aqui passa a radiação pro lado aqui, nunca ninguém viu. É impossível, tá? Vou dizer assim, comigo seria impossível. Mas seria uma grande falha. Só que, graças a Deus, né, a falha não existiu e, na verdade, foi a pataquada. Uma pataquada, toda essa história aí, né, cara? Até se tu quiser explicar como funciona a blindagem também, para as pessoas entenderem, né, o quão seguro é, na verdade, assim, que a radiação ela causa um efeito, mas tem como se proteger dela de uma maneira muito eficaz e às vezes muito mais fácil do que as pessoas entendem e sabem, né, se tu quiser falar sobre isso. O que é importante, uma coisa que é bem importante falar, né, o que significa blindagem, né? A blindagem não necessariamente significa tu botar chumbo. Então, às vezes, tu chega numa sala e chega numa instituição e a pessoa diz, Dudu, olha só, essa sala não é blindada ou não é chumbada. Eu disse, não, peraí, vamos entender, né? Por quê? Porque daqui a pouco é uma sala de raio-x, vamos levar para a sala de raio-x, gigante, muitos metros quadrados. A distância da mesa onde tu faz o exame, que espalha a radiação, até uma porta, é gigante, 4 metros, 5 metros. Muito provavelmente eu não vou precisar botar chumbo só por botar naquela porta. Por quê? Porque a distância também ajuda a blindar. Então a blindagem é qualquer tipo de anteparo. Inclusive a distância pode ser o ar, né? Então não necessariamente a gente precisa ter chumbo
para dizer que aquela sala é blindada. Pode aparecer um físico louco e dizer, olha, eu vou blindar a tua sala de raio-x com papel A4. Vou conseguir? Vou, mas daqui a pouco eu vou fazer uma espessura de 5 metros de papel A4. É viável? Não é viável. Então a gente não usa o A4. A gente usa o quê? A varita, a gente usa o chumbo. Né? Por que o chumbo é o mais famoso? Ele tem uma densidade muito alta. E aí a gente precisa de milímetros dele, né? Meio milímetro, 1 milímetro, 1,5 milímetro, enfim. Então é muito pouco. Ele sai, a tua parede não fica espessa, né? Depois tem, obviamente, a barita, né? O concreto, o tijolo maciço. Salas grandes, a distância ajuda muito. Né? Então tudo vai depender. Depende também que tipo de equipamento tu está usando ali. Né? Uma tomografia, ela gera muito mais dose, né? Mais radiação. Então se uma tomografia não é muito grande, a gente vai precisar de mais blindagem. Provavelmente essa não vai ter a porta ali só de madeira. Né? Mas então assim, a blindagem significa qualquer tipo de anteparo que eu colocar para segurar aquela radiação, a energia daquela radiação. E lembrando que a radiação ela sai com um feixe X ali e atravessa o paciente, e o que espalha já não tem toda aquela energia, né? Sim. E vai perdendo no ar, e ela perdeu um pouco na mesa, e perdeu um pouco no detector. Então a gente trabalha com todas essas variantes para fazer o cálculo de blindagem. E depois que a gente acaba ele, a gente ainda faz o levantamento radiométrico, que é a certificação, né? A gente vai lá com a câmera de ionização, né, e fica vendo se passa raio-x, né? Dando raio e vendo se passa. Exatamente, é a questão da massa, né? Tem uma certa massa ali que vai, quando ela se choca com o paciente, já perde força, depois vai perdendo mais força com o ar, e assim vai perdendo força, por isso que não fica no ar também. É importante as pessoas... Quanto tempo... Mano, cara, tem uma história... Que... Manda. Cara, eu atraio essas coisas, velho. É complicado. Tu é um para-raio? Eu sou um para-raio de... Para-raio, realmente, para-raio. Para-raio-x. Eu vou chamar de maluco pra ser, tá? Eu gosto da expressão maluco, que ela explica muita coisa. Uma vez tô indo fazer um leito. Histórias do leito dá pra fazer um podcast só de histórias de leito, né? Sim, vou fazer um leito e chega um cara, acompanhante de um paciente que não era o paciente que iria fazer o exame. Ou seja, né? Um curioso ali, que vamos jogar limpo. Queria aparecer, né? Aí chegou lá, tava eu mais um outro colega, eu não lembro se era um ou uma colega. Mas, cara, aquele dia o óculos do Turn Down for What ia vir um filme em mim. Porque é o seguinte, cara. Cheguei lá e aí tô posicionando pra fazer o leito. Ele tá bem no canto, assim, mas bem distante. E aí eu vi que ele tava lendo, acho, um negócio e parou de ler. Daí eu... Falou olhadinho. Aí eu... ele se ligou que vai acontecer aqui, então eu vou avisar ele. Né? Eu sempre dou a faculdade da pessoa, né? Da distância. Né? Se quiser ficar fora da sala ou... mais de 2 metros de distância, beleza, pode ficar aqui dentro desde que bem distante, se tiver espaço dentro da sala. Sim. Aí, não, vou sair porque... Olha o papo do cara. Eu tive em Chernobyl, né? Ah, tá. Eu tive lá, eu fui ver lá em loco. Ah, tá. Ele foi como visitante, como viajante, como né? turista. E, nossa, cara, lá... Pô, já achei que o cara era sobrevivente. Começou a me dar uma aula, né, assim, de que, porque lá e tal... acontece assim, assado, não pode ficar muito tempo. Começou a... Queria aparecer, né? Deixei ele falar, óbvio, né? Porque não vou cortar a pessoa, nem conheço ele, né? E aí eu olhei assim, e nisso ele tava atrapalhando, na verdade, o exame, porque eu queria fazer a exposição logo, a chapa nas costas do paciente e nada acontecia, né? E daí nisso ele chegou e falou assim, porque vai ficar um tempo no ar aqui, né? Essa radiação. Sim. Eu olhei pra ele assim, com toda a caridade que eu podia naquele momento, eu falei assim, cara, o raio-x é isso aqui, ó. E fiz um interruptor. É isso. Eu vou apertar esse botão, vai ligar a luz, eu vou desapertar e ele vai soltar. Boa. Exatamente uma lâmpada. Não vai ficar radiação nenhuma aqui. O que tu viu em Chernobyl é outra coisa. Se te disseram isso lá, tu perdeu dinheiro. Irmão, tu não entende. Gastou teu tempo e tu perdeu dinheiro. O cara ficou me olhando com uma cara assim, ó. Queria me matar, né? Aí, agora só pode tomar distância que eu preciso terminar meu exame aqui, tá licença. É complicado, mano. Tem muita, né? O pessoal confunde muito, né? A radioatividade com a produção do raio-x nos equipamentos diagnósticos. Mas
É isso aí, a gente vai batalhando todo. Madame que ri, o Rentgen se revirando no caixão. Tu foi muito didático e muito paciencioso, Diego. Porque eu tenho uns colegas que, se é com eles, mano... Sai fora, tu não entende nada. Isso aí seria um carinho, né? Que eles fariam. Não, é complicado. Mas é isso, cara, assim, eu acho que quando a gente consegue alcançar o grande público, agora eu contei uma história, uma anedota real, né? É real, isso que eu falei, mas a gente consegue alcançar o grande público assim. Sim. É um por um, às vezes ele é uma pessoa, mas daqui a pouco ele passa a informação, se ele acreditou em mim, essa informação para mais gente, e as pessoas começam a ter um pouco mais de conhecimento. Não que todo mundo tenha que ser PhD em física radiológica, não é esse nosso... Mas é que a pessoa entenda que existe uma motivação para que a gente faça um exame. Né? Não é uma coisa da nossa cabeça, não, a gente decidiu irradiar a pessoa ali para ralar ela. Nós queremos ralar essa pessoa. Não, né? A gente quer exatamente... A gente está ali por um motivo, né? E o motivo é o diagnóstico do paciente, né? Então, uma coisa que é um justificativa da prática. Um risco-benefício que a gente gostaria, né? Então, por favor, Dudu, tô te provocando aqui, né? Vocês estão me entendendo, né? Vai. O público tem que saber que a gente só faz um raio-x, eu digo vocês, né? Sim. Eu não faço raio-x nenhum. Só faz com uma justificativa, né? A primeira, princípio da radioproteção, né? A justificativa da prática. Ou está escrito lá, justificação. Eu não gosto justificação muito. Justificação é termo... É um aportuguesamento do inglês, né? Não desce dói, né? Muito, assim, sabe? Então, a justificativa da prática. O que é isso? Cara, a gente só vai fazer o raio-x se o médico mandar lá prescrever. Diz, preciso de um raio-x no leito do Diego. Ele está dizendo que o benefício de fazer aquele raio-x é maior do que qualquer possível malefício do uso da radiação. Ponto final. Está justificado, vai lá. Agora, o que é muito... Acontece bastante, né? Vamos ser... Famoso raro, mas acontece muito. Raro, mas acontece muito. Equipamento novo. Compramos um equipamento novo. Coisa linda, hein? Quem quer ser cobaia? Hein? Vem fazer aqui, Diego, tu não tá afim de... Tu não tava com dor de cabeça semana passada fazer um... Tô te olhando, tu tá sem problema. Vem. Um atomo de crânio. Vem aqui fazer um atomo. Não tem justificativa. A gente não pode ser cobaia. Pessoal, a gente não pode ser cobaia de equipamento novo. A não ser que seja equipamento tipo ressonância que não emite radiação ionizante. E assim, não dá problema. Aí, ok. Tá? Mas assim, equipamentos que emitem raio-x. Não vamos ser cobaia. Por quê? Porque a gente já trabalha. A gente trabalha 24/7, por 365 no ano. Não sei quantos dias, tá? Não sei se é isso. Mas a gente trabalha o dia inteiro com raio-x. Então, muitas vezes, a gente vai lá fazer a contenção do paciente. Eu estou dizendo vocês, tá? Porque, para mim, eu sou parte de vocês, tá? Eu não faço raio-x, de novo, vou dizer. Mas no nosso time tu joga, né? Jogo. Mas, por exemplo, eu faço teste, então alguns testes eu fico exposto. Vou fazer teste em equipamento de hemodinâmica. Eu vou ficar exposto algumas vezes. Então eu já sou exposto. Tu já é exposto. Daqui a pouco o técnico em enfermagem está lá ambusando um paciente na tomografia e está fazendo o exame, ele está sendo exposto. E aí, meu velho, tu vai ser cobaia de equipamento novo? Né? Não, né? Não, vamos evitar. Raio-x é probabilidade. Eu gosto de dizer isso, tá? Raio-x é probabilidade. Eu entrei em contato com o raio-x, eu vou ter algum câncer. Não, calma. O raio-x é probabilidade. Quanto mais eu entrar em contato com ele, e aí mais eu estou dizendo muito, né? Aumenta minhas chances de ter alguma alteração. Não sei o que é. Nem posso dizer o que é. Então, se é probabilidade, por que eu vou aumentar as probabilidades dele, né? Exato. A justificativa, eu acho que é o que mata a charada para que as pessoas entendam, né? Porque, além de... É importantíssimo isso que tu falou. Precisa de muito contato. Eu acho que cabe também dizer aqui uma coisa importante. É técnico, mas vocês vão acabar entendendo. O efeito da radiação, quando ela entra em contato com o nosso corpo, ele é temporário. Porque nosso próprio corpo tem defesa para isso. E isso as pessoas às vezes não sabem. Quando entrou em contato com a minha pele, com os meus órgãos, com os meus tecidos em geral, nosso corpo tem enzimas reparadoras que fazem a reconstituição entre elas. Porque a radiação entra, faz uma quebra de DNA, tá? Vamos usar esse termo. Faz uma quebra de DNA. Rapidamente essas mesmas enzimas de defesa,
recompõe o nosso DNA. Por isso que se tu fizer um raio-x na mão, aparentemente não vai acontecer nada. Porque é muito rápido essa reparação. Só que se acontecer com muita frequência e com muita intensidade, com muito volume também, né, muito tempo e muito volume, não dá tempo dessas enzimas fazer a reparação. Aí acontecem os efeitos que a gente chama, né? Aí a gente diz, eu gosto de dizer que a gente tem um Severino no corpo, né? Faz tudo ali. O mecanismo de reparação celular. Quanto mais eu entrei em contato com a radiação, maior a chance de ter alguma alteração ali, né? E aí teve uma alteração, se eu estou tranquilo, é raro, provavelmente a gente vai ter uma reparação celular ali e vida que segue, né? Aquelas timina, guanina, citosina, aquelas coisas lá, né? É por isso que eu citei o DNA como todo, para não precisar... E assim, então a gente vai ver assim, opa, isso aqui tá ligado errado, vai lá consertar e segue se multiplicando de maneira certa. Como é probabilidade, eu entro muito em contato com a radiação, tenho doses altas durante muito tempo. Bom, aumenta a minha probabilidade, daqui a pouco aquele meu Severino, né? Cansou, né? Cansei, não vi, e aí a célula se reproduz de maneira errada. Basicamente é isso, bem por cima, assim, bem por cima, né? Mas assim, a gente pode trabalhar seguro, muito seguro. Os pacientes devem fazer exame, não existe limitação de dose para paciente, né? Então, se o paciente está lá internado, acho que agora no Covid a gente teve muito disso, né? Pacientes de repetir tomografia. Qual é o limite de dose? Cara, não tem limite de dose. Porque o médico está lá justificando a prática daquilo ali. Ele precisa ver como é que está a evolução da doença, ou involução, enfim, né? Então ele precisa daquilo, cara, esquece a dose. Né? Os equipamentos estão, de novo, calibrados e as tecnologias estão cada vez mais fortes, batendo muito forte para diminuição de dose, né? Então tu vai lá e faz, tranquilo. Porque o benefício vai ser muito maior. Exato. Eu acho que isso é o principal de saber, assim, né? As pessoas entenderem... E tem muito questionamento disso, sabe? Às vezes, sei lá, o paciente vem fazer um estadiamento, às vezes, infelizmente, né? Já teve um câncer grave e tá fazendo um estadiamento, ele, cara, eu fiz radioterapia, eu fiz não sei o quê, e exatamente isso. Será que não vai dar algum problema? E a gente... Cara, não é para dar, porque a dose... Primeiro, não existe um limiar de dose para o paciente, porque é necessário fazer o exame. Claro. Tu precisa desse exame. Tá justificado. Então, é isso, né, primeiramente. E segundo que... além de ter que fazer o exame, tem todo um controle de qualidade. Tem. Muito grande. Tem softwares agora que já fazem esse trabalho nos equipamentos de tomografia, né? Que é sensacional. Quer dizer, às vezes irrita um pouco. Às vezes tu quer aumentar um pouquinho a dose, pega um Diegão lá pra fazer um abdômen e não dá, né? Não, mas ele tenta fazer o limiar certo, mas igual às vezes não fica tão bom. Tão baixo quanto razoavelmente execuível, né? Então não adianta chegar ao Diegão, que é um pouquinho mais forte, querer usar o regime do Dudu, que é um pouquinho mais magrinho, né? Tu tem que ter o bom senso, mas tem que entender os equipamentos hoje em dia. E assim, toda a comunidade da área, assim, eles estão cada vez mais ligados nisso, né? Eles querem baixar dose, né? Cara, dá para ir muito tranquilo. A gente vai fazer o exame, não deixe de fazer os exames por medo, por dúvida, por qualquer coisa, porque os equipamentos estão muito bem calibrados, estão muito bem modulação de dose, enfim, cara, daqui para frente, cada vez mais a gente vai ver essa questão de diminuição de dose. Já é uma realidade, né? Mas cada vez mais. E, cara, daqui a pouco a gente está fazendo exame aí com quase nada de dose. Na verdade, basicamente é isso. Já tá, né? Já tá. Às vezes a gente faz bons exames tem que saber manipular o negocinho, né? Fazer aquele cálculozinho da constante, tem toda aquela coisa no caso do raio-x. Mas tem várias coisas assim que às vezes a gente precisa ter um pouco mais de estudo, né, mesmo, né? Tem que fazer e tal. Realmente buscar entender também, conhecer os aparelhos. Se não souber, vai lá e pergunta, que nem às vezes eu chego lá, beleza, mas não, vem cá. Isso aqui. Né? Porque dá dúvida às vezes, né? A gente precisa saber mais para poder ajudar mais, então não tem muito mistério. Caiu nossa tela aqui. Fugiu o nosso logo, é importantíssimo. Vamos lá. Os patrocinadores precisam ver, né? Os patrocinadores precisam ver isso aqui, precisam ver essa maravilha. Estamos vendo a cidade de Sydney agora, não é isso, né? Não é isso que a gente precisa ver no momento. Mas cara, eu acho que é isso sim, a gente buscando conhecimento, né, e também passando esse conhecimento para frente,
a gente consegue ter muito mais tranquilidade para fazer os exames e também para saber da importância do nosso trabalho. Como eu sempre digo, eu converso com todo mundo quando fala do podcast e tal, qual é o objetivo do podcast? É exatamente esse, é fazer com que os profissionais se tornem profissionais de altíssimo valor. Altíssimo valor. Exato. É eles se reconhecerem, porque tem muita gente inteligentíssima nessa área. Então, a gente precisa que as pessoas entendam a qualidade dos técnicos. Sim. Entende? Que Sim. tem muita gente que sabe muito e precisa saber, e precisa passar esse conhecimento. E os tecnólogos, têm que se fazer valer da importância deles. Exato. Para os outros. Cara, vocês não são mero apertadores de botão. Exatamente. É que isso aí ficou uma pecha de algum tempo, assim. Não. Cara, tu tem que saber o que tu tá fazendo. Tu vai para tecnologias de tomografia e ressonância, meu velho, se tu não souber um mínimo, tu não tá ali. Uhum. Então tu realmente sabe. E, cara, é isso aí. Tem que dizer, tem que falar assim, não. Eu não sou apertador de botão. Eu sou tecnólogo em radiologia e eu entendo dessa parada aqui. Sim, não, é o mais importante. Eu acho que a gente tem que ter essa noção. Tem como colocar para nós o logo ali, que eu quero fazer agora a parte final. A parte final, o jabazão. A parte final Olha aí, passou rápido, velho. Velho, já passou. A gente queria trocar mais ideias e tal, mas não... Não, até temos aí um tempinho. Cara, e essa parte agora, a última parte, eu vou esperar o logo aparecer ali pra gente começar. Mas é uma parte que eu quis fazer de surpresa, porque tem que ter verdade no negócio, né, velho? Assim, eu não vou chegar simplesmente, Dudu, vamos combinar antes, porque não dá, né? Esse é o tipo de coisa que a gente não combina antes, não fica legal se combinar antes. Mas primeiramente eu queria te agradecer muito, né, pela tua disponibilidade de estar aqui, cara, porque assim, eu vou mirar sempre... ter ótimos profissionais para aquilo que a gente se propõe aqui. E quando eu escolhi as outras pessoas que também vão aparecer por aqui, é porque eu confio nessas pessoas. Porque eu vejo o trabalho e eu entendo que elas são pessoas que são referência mesmo. São pessoas que... eu acho que não tem outra palavra, a gente brinca, não pode ter referência, mas é porque é referência mesmo, né? Obrigado, e a recíproca é verdadeira, tá? Que bom. Eu também não ia me... Cara... não é que eu não sou ninguém, tá? Eu sou mais um aí na fila do pão, tá? Humildade, né? Não, é verdade. Mas no pouco que eu sou, eu não ia vincular imagem, conhecimento, qualquer coisa com qualquer um. Porque tu é referência, velho. Tu é referência mesmo. Tu é referência. Diferente. Não, mas é isso, cara. Então eu fico muito feliz mesmo de saber que posso contar com profissionais assim, desse gabarito. E tudo que eu fizer aqui vai ser para isso mesmo, né? Vai ser para elevar mesmo o nível, sabe? Para que não exista mais ninguém disperso naquilo que está fazendo, para que não exista mais ninguém com medo, ou que assim, o medo é impossível a gente tirar o medo, porque às vezes a gente tem isso, é natural, né? Sim. Mas que o medo não bloqueie o conhecimento. Sabe que eu sempre digo, né? Vai com medo mesmo, né? Sim, virou vai com medo virou um bordão assim meio geral, mas é isso aí. Porque todo tecnólogo tem, a maioria dos que eu conheço, inclusive, tem muita carga, muito conhecimento e não admito. Eu vou usar esse termo. Sim. Até porque agora eu tô com um canhão que eu não sei onde vai parar, sinceramente. Vai longe. Né? Mas um canhão de voz que vai dizer assim, eu não admito que os técnicos e tecnólogos sejam subjugados por outros profissionais ou pelo público, ou seja, por quem for. Por eles acharem que a gente não sabe o que está fazendo por ser mero apertador de botão, porque somos, sei lá, uma classe privilegiada que trabalha pouco e ganha bem, sei lá o que se pensa disso. Mas exatamente a gente poder entrar num centro cirúrgico de cabeça erguida, sabendo que nosso trabalho é muito importante e sem nosso trabalho muitas vezes não acontece uma cirurgia, entrar numa hemodinâmica, entrar numa tomografia e numa sala de um radiologista e poder discutir um exame, né? Não o caso, porque nós não somos médicos, mas um exame, a altura, fazer tudo conforme tem que ser feito de verdade, com a cabeça erguida, sabendo que a gente está dando o máximo daquilo ali, que a gente vai ensinar e vai aprender
e vai ajudar, e às vezes que a gente não conseguir ajudar tão bem, a gente vai aprender para da próxima vez ajudar mais. E é assim que a gente cresce uma profissão. E é esse meu trabalho aqui. E é esse o trabalho do Pode Respirar, na verdade. Não é só o meu trabalho, porque se um dia eu não estiver mais aqui, eu espero que essa iniciativa continue. Porque isso é importante para a nossa profissão. Não é o Diego, né? É o Pode Respirar. É esse canhão que a gente precisa. Então, agora chegar naquele ponto que eu queria... Por que eu dei toda essa introdução antes? Para que a gente possa entender que nossa profissão não é só feita de técnica, não é só feito de estudo. Essa é uma parte importantíssima, mas é só uma parte. A parte mais importante de tudo é o ser humano que se propõe a fazer isso. Verdade. E a gente tem que dar o melhor, exatamente por isso que eu falei de dar o melhor, de alto valor, para que essa coisa aconteça de uma maneira harmônica, que todo mundo se sinta bem fazendo isso, tanto o profissional quanto o público. Então, como são seres humanos trabalhando, eu quero saber da tua humanidade agora. Dudu, gostaria de te dizer assim, de te perguntar na verdade, consegue nos dizer agora, de bate-pronto, algum momento da tua vida ao qual tu voltaria para viver de novo? Pode ser qualquer momento, tô falando de profissional, tô falando de momento, quando eu tinha 1 ano, quando eu tinha 5 anos, quando eu tinha 10 anos, 15... Cara, da tua vida. Bom, da minha vida, né? Então não tem... Tu é pai, né? Não teve 2 dias melhores na minha vida do que os dias do nascimento dos meus 2 filhos, né? Do Otávio e da Clara. Inigualável, uma sensação, um sentimento animalesco. Animal mesmo, animal, tá? animal, né? Ó, isso aqui é meu. Isso eu posso dizer. Né? Então tu sabe, quem é pai e mãe devem sentir a mesma coisa, né? Então esses 2 dias, com certeza, eu viveria de novo. E, cara... foi fogo. Foi fogo, Por isso cara. que eu falei que ia ser surpresa, senão tu ia vir com uma desculpinha. Eu sou um cara muito família, cara, muito amigo. Tu sabe que às vezes... Tem uma coisa bem rapidinho, tá? Eu acho que já tá acabando. Mas vambora. Às vezes o pessoal não sabe o que o físico faz. O que o físico faz? Eu disse, eu no meu caso é sorriso no rosto, simpatia, e depois eu mexo umas coisinhas ali, porque eu sou assim, velho. Eu gosto, eu sou do touch, entendeu? Eu vou te abraçar, eu beijo meus amigos. Cara, eu sou muito assim, eu sou muito família. Então, cara, a minha formatura foi um negócio que eu não queria. Não queria festa. Sabe como é que é guri do interior? Eu queria comprar um carro, entendeu? Só não me dá festa, me dá o dinheiro para eu comprar um carro. E o pai e a mãe foram lá, não, nós vamos fazer a festa. Eu fui o primeiro formado da minha família, assim, né? E foi uma festa sensacional, maravilhosa, cheia de emoção, coisa e tal, mas bem leve. Então lá eu gostaria de viver. E, cara, eu vivi muito com meus avós. Meus pais são maravilhosos. Mas meus avós eram demais, cara. E acho que eu queria viver com eles mais um pouco. Puta merda. Mano. Por isso tem que ser de surpresa, porque senão, olha aí o que a gente ia perder de compartilhar. Me ensinaram muita coisa, me deram muito carinho, cara. Muito, muito, muito carinho. E talvez por isso que eu sou, assim, bem carinhoso com todo mundo, de abraçar, beijar e dizer, entendeu? Porra, eu tenho uns amigos que são bem brucutuzão, assim. Eu digo, não, vem cá, me dá um abraço, velho. Deixa eu descer, meu. Chance única, um abraço ali. Não, vem aqui. Eu sou assim, eu acho que é muito da minha família. Então, o nascimento dos meus filhos, a minha formatura, e se eu pudesse viver... E eu vivi bastante com meus avós, tá? Mas se eu pudesse viver mais com eles, acho que eu também viveria. Legal, mano. Eu nem sei o que te dizer, porque... Eu tô segurando a full aqui. Passa vários filmes na cabeça da gente, e exatamente essa é a proposta, cara, de fazer assim, de surpresa, porque a gente quer puxar exatamente isso, assim, saber que são pessoas reais que estão ali trabalhando, né?
Eu fiquei emocionado, cara, também. Eu não posso começar a abrir o berreiro aqui, é triste, velho. Meus amigos que conhecem agora devem estar pensando assim, não, negão, não vai chorar. Não vou chorar. Eu achei não vou que chorar. Puxar uma lei de alguma coisa. Não me lembro de nada disso, cara. Mas foi muito pior. Foi muito mais difícil. Eu acho que é exatamente isso. As pessoas entenderem que tem um profissional ali. Sim, tem profissional carregado de técnicas e de jeitos de fazer a coisa prática acontecer e tal. Mas tem um cara, não só um cara, mas uma mulher, uma senhora, um ser humano, né? Um jovem, dotados de uma história. Pode respirar à vontade, meu irmão. Dotados de uma história, sabe? E uma das coisas que eu aprendi na minha vida, cara, e aprendi na época que eu trabalhava de cobrador de ônibus. Um motorista chegou, ele nem falou pra mim, ele falou numa roda assim. Eu peguei aquilo pra mim pra sempre, cara. Ele chegou e falou assim... o cara tava comentando, que o carinha lá chegou, bem magrinho, quando viu o cara dirigia pra caramba. E aí o cara chegou, sabe, por isso que eu nunca tiro onda com o cara antes de saber a bagagem que ele tem. Não julgo o livro pela capa. Todo mundo tem uma bagagem. Às vezes eu vou lá, tiro onda com o cara só pela aparência do cara e o cara tem uma baita de uma bagagem. E eu vou pagar vale. Eu pensei, cara, que loucura. Isso é maturidade. Isso é maturidade. É tu dar chance pra pessoa mostrar aquilo que ela é. E foi exatamente por isso que eu queria mostrar que não é só o cara que aperta botão, que Sim. Tem pessoas ali cuidando de pessoas. Então, que as pessoas possam... eu sei que é difícil de tu saber quem são essas pessoas, obviamente, só tendo contato ali, né? Cliente, né? A gente sabe no dia a dia, né? Mas se tu não consegue viver todos os dias. Mas ao menos imaginem isso, instiguem isso dos profissionais que vocês forem ter contatos. E para nós profissionais que estão vendo isso agora, instiguem isso dos seus colegas também. Não precisa ser uma maneira rude, não precisa ser como pai, né? Mas tem uma frase que fala muito sobre isso. O exemplo arrasta. Se tu fizer e aquilo surtir um efeito positivo, pode não ser no primeiro, no segundo, no terceiro dia, mas em algum momento pode surgir um efeito positivo, as pessoas vão acabar seguindo isso também. Então, até te peço, não quero te pedir desculpa porque eu acho que pra ti foi bom lembrar também, né? Foi ótimo, cara. Mas pela surpresa, sim, de ter que te falar, de tu ter que falar isso, né, de bate-pronto. Mas exatamente essa é a proposta. É que as pessoas apareçam também. Não só o seu profissional, mas as pessoas também. Sabe, Diego, que na nossa área, e aí tu lida mais com o paciente direto, né? Eu lido com vocês, eu lido com o médico, né? Com o paciente direto eu não lido. Eventualmente alguma coisa, alguma dúvida e tal. Mas eu tenho um primo-irmão chamado Otávio, que é o mesmo nome do meu filho, né? Também por homenagem. Que uma vez ele disse assim, cara, se no final do meu dia eu melhorei o dia um pouquinho de alguém, meu dia valeu a pena. É o que vocês fazem, velho. Vocês atendem bem, vocês fazem um serviço maravilhoso, vocês recebem, vocês acolhem uma pessoa que está indo lá investigar alguma coisa. E vocês fazem esse pouquinho aí, cara. A profissão de vocês é maravilhosa. Que bom, mano. Que bom que tu pode reconhecer isso por trabalhar conosco, saber que a gente faz esse esforço. Nem sempre a gente faz assim, da maneira como a gente gostaria, mas eu acho que o esforço, eu posso dizer pelos colegas que eu tenho, o esforço é bem grande deles e que é muito inspirador pra mim também. Gostaria de aproveitar essa oportunidade de dizer o quanto os meus colegas me inspiram, assim. Às vezes, cara, gente que não tem... chegou ontem e já tem um manejo. Sim. Sabe? E isso me chama muita atenção também, porque às vezes é do ser humano, cara. Isso é da pessoa, é daquela pessoa. Ela tem isso nela e transportou para a profissão. E acho que é esse o rumo que a gente tem que tomar para melhorar não só o atendimento do público, mas a vida em geral, do mundo. Se as pessoas fizerem isso nas suas situações de vida, muda muita coisa. Claro que a gente não pode pensar numa utopia de que tudo vai ficar, né? Não. Mas já dá uma mudada muito grande, uma moldada muito grande no comportamento geral das pessoas, né? Para recuperar aquele respeito, aquela coisa de outrora que nossos pais, nossos avós nos passaram muito, né? Então, te agradecer mais uma vez. Que isso. Por tudo que a gente, né, passou, tivemos alguns problemas, mas deu tudo certo. Certo. Cara,
Eu quero muito te ver aqui em outro momento. Eu de venho verdade. quantas vezes tu quiser. De verdade meu. mesmo, cara, porque assim, é muito legal conversar contigo, é muito legal as nossas resenhas. Pô. Aqui a gente nem pode falar muito como a gente fala normalmente, mas. Nem tipo, podemos falar do nosso título. exato, essas coisas que né, a gente não pode citar, mas, cara, assim, é uma alegria muito grande, assim, pra mim, toda a minha trajetória, poder ter pessoas assim. Que isso, que nem tu, que nem, né, enfim, DJ, professora Miriam, que estão aqui também conosco, que, cara, é um presente, eu ganhei um presente. E cara, espero que eu possa, através desse programa, presentear muito mais gente. Tomara que muito mais gente possa usufruir desses momentos aí com o que a gente está passando agora, que as pessoas possam também beber dessa fonte, né, que é muito importante. Diegão, muito obrigado. Foi muito massa. Foi leve, foi bacana. A gente deu risada, a gente deu opinião. E, cara, eu tô assim, ó, de prontidão. A hora que tu quiser, a hora que tu precisar, se for assunto que eu não souber, eu estudo. Mas nós estamos aí, Bora lá. cara. Porque eu quero que o Pode Respirar decore.